Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começarmos essa jornada impressionante, eu quero te fazer um convite muito especial. Já se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sino das notificações, porque a história de hoje não é apenas uma das mais conhecidas da Bíblia, mas também uma das mais chocantes, misteriosas e sobrenaturais de todos os tempos. E eu já te adianto, fique comigo até o final, porque o que aconteceu com Jonas não foi apenas um castigo, foi uma confrontação direta entre a fuga humana e a soberania de Deus. Hoje você vai entender como um homem tentou escapar do propósito divino, como o mar se tornou palco de julgamento, como um peixe gigante virou instrumento de salvação, e como uma cidade inteira foi abalada por uma mensagem que parecia impossível. Essa não é só a história de um profeta engolido por um grande peixe, essa é a história de alguém que tentou correr para longe da vontade de Deus e descobriu, da maneira mais dolorosa possível, que ninguém pode fugir daquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo o que existe. Então prepare o seu coração, porque o que você vai ouvir agora pode falar profundamente com a sua vida. Tudo começa com um homem chamado Jonas. Ele não era um desconhecido. Jonas era profeta, alguém separado para ouvir a voz de Deus e transmitir aquilo que o Senhor desejava comunicar. Em outras palavras, ele não era alguém perdido, sem direção. Ele conhecia Deus, sabia reconhecer sua voz, sabia o peso de uma ordem divina. E exatamente por isso, o que ele fez em seguida se torna ainda mais impactante. Em um determinado momento, Deus falou com Jonas de maneira clara e direta. A missão era objetiva. Ele deveria se levantar e ir até Nínive, a grande cidade, para anunciar que a maldade daquele povo havia subido diante de Deus. Nínive não era uma cidade qualquer. Era um centro de poder, violência, arrogância e crueldade. Para muitos, era um símbolo de tudo aquilo que se opunha à justiça divina. Seus habitantes eram temidos, conhecidos pela brutalidade, pela opressão e pela perversidade. Não era um lugar amigável, não era um ambiente seguro, e certamente não era um destino que um profeta israelita gostaria de escolher por vontade própria. Mas a ordem de Deus não foi um conselho, não foi uma sugestão, não foi uma proposta para ser avaliada. Era um chamado, era uma missão, era o propósito. E foi justamente aí que Jonas revelou o que havia dentro do seu coração. Em vez de obedecer, ele decidiu fugir. Sim, fugir. Não de um inimigo humano, não de uma ameaça física, mas do próprio Deus. É impressionante pensar nisso porque parece irracional. Como alguém imagina que pode escapar da presença do Criador do Universo? Como alguém pensa que pode se esconder daquele que vê tudo, conhece tudo e governa tudo? Mas antes de julgarmos Jonas com dureza, talvez seja melhor fazermos outra pergunta. Quantas vezes nós mesmos não fazemos exatamente a mesma coisa? Quantas vezes sabemos o que Deus quer, mas escolhemos o caminho oposto, porque ele parece mais confortável, mais seguro, menos doloroso, menos desafiador? Jonas fez o que muitos fazem até hoje. Ele preferiu a fuga à obediência. Em vez de seguir para Nínive, ele foi ao porto. Em vez de caminhar na direção do chamado, ele procurou uma rota contrária. Em vez de confiar na vontade divina, ele pagou para fugir dela. Ele encontrou um navio que ia para Tarsis, um lugar distante, na direção oposta daquela que Deus havia mandado. E esse detalhe é forte, porque mostra que fugir da vontade de Deus quase sempre custa alguma coisa. Jonas pagou sua passagem para desobedecer. Ele investiu recursos, movimento, planejamento e decisão na tentativa de escapar do propósito. E assim ele embarcou. Talvez por fora ele parecesse apenas um viajante qualquer. Talvez os marinheiros não tivessem ideia de quem ele era ou do conflito que estava vivendo. Mas por dentro, Jonas era um homem em guerra com o próprio chamado. Enquanto o navio avançava pelo mar, parecia que seu plano estava funcionando. Às vezes, a desobediência começa assim, com uma falsa sensação de sucesso. A pessoa se afasta daquilo que Deus mandou, mas nada acontece de imediato. O céu não cai na mesma hora, o chão não se abre, a vida aparentemente segue. E isso pode criar uma ilusão perigosa, a ilusão de que fugir é possível, de que desobedecer não tem consequências, de que o silêncio temporário significa a aprovação divina.
Mas a história de Jonas mostra que isso é apenas aparência, porque Deus não havia desistido dele. Então, em pleno mar, o Senhor enviou uma grande tempestade. Não foi um vento qualquer, não foi uma chuva comum, não foi um problema natural corriqueiro. A Bíblia descreve uma tempestade tão violenta que o navio parecia prestes a se partir. Imagine a cena: o céu escurecendo de forma ameaçadora, os ventos gritando com força, as ondas subindo como paredes líquidas, a embarcação sendo lançada de um lado para o outro, o barulho da madeira rangendo sob pressão, o pânico tomando conta dos homens experientes do mar. Aqueles marinheiros estavam acostumados com viagens, com riscos, com mudanças de tempo, mas aquilo era diferente. Aquilo tinha um peso sobrenatural. Aquilo não era apenas uma tempestade climática, era uma tempestade espiritual. O medo tomou conta da tripulação. Cada homem clamava ao seu próprio Deus. Eles começaram a lançar a carga no mar para aliviar o peso do navio, numa tentativa desesperada de sobreviver. Enquanto isso, onde estava Jonas? Dormindo. Esse detalhe é uma das partes mais inquietantes da narrativa. O homem que estava fugindo de Deus estava dormindo em meio ao caos que sua fuga havia provocado. Há algo profundamente simbólico nisso. A desobediência tem o poder de anestesiar. O coração pode ficar tão endurecido que a pessoa dorme enquanto tudo ao redor está afundando. O capitão desceu até ele e o confrontou. Como você pode estar dormindo? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. É quase irônico. Um pagão precisava mandar um profeta orar. Um homem que talvez nem conhecesse o Deus verdadeiro estava cobrando espiritualidade daquele que deveria ser o mais sensível ali. Mas o pior ainda estava por vir. Os marinheiros decidiram lançar sortes para descobrir por causa de quem aquela desgraça havia caído sobre eles. E a sorte caiu sobre Jonas. Então eles começaram a interrogá-lo. Quem é você? De onde vem? Qual é a sua ocupação? De que povo você é? E Jonas respondeu com uma frase que ao mesmo tempo revela verdade e contradição. Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Perceba a gravidade disso. Ele afirmou temer ao Senhor, mas estava fugindo dele. Ele reconheceu que Deus fez o mar, justamente o lugar para onde tentou escapar. Ele confessou com a boca uma verdade que suas atitudes estavam negando. Quantas pessoas fazem isso ainda hoje? Dizem que creem, dizem que temem, dizem que conhecem, mas vivem em rota de fuga. Ao ouvirem isso, os marinheiros ficaram ainda mais apavorados. Eles entenderam que não estavam diante de um problema comum. E então perguntaram o que deveriam fazer para que o mar se acalmasse. Jonas respondeu de forma direta: peguem-me e me lancem no mar. Eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. É impressionante como Jonas reconhece sua culpa, mas ainda não ora, ainda não se arrepende de forma plena, ainda não pede perdão. Em vez disso, ele prefere ser jogado no mar. Alguns veem nisso um ato de responsabilidade. Outros percebem ali um homem ainda resistente, alguém que preferia morrer a obedecer. Os marinheiros, porém, não quiseram fazer isso de imediato. Eles remaram com mais força, tentaram trazer o navio para a terra, lutaram contra a tempestade o quanto puderam, mas não conseguiram, porque o mar se tornava cada vez mais revolto. Então clamaram ao Senhor pedindo que não lhes imputasse a morte daquele homem. Veja a força dessa cena. Homens pagãos demonstrando reverência diante do Deus de Israel, enquanto o profeta israelita estava em colapso espiritual. Finalmente, eles lançaram Jonas no mar, e no mesmo instante o mar se aquietou. O vento cessou, a fúria das águas desapareceu, o silêncio tomou conta do cenário. O mesmo Deus que agitava o oceano agora o acalmava com uma precisão absoluta, e os marinheiros, diante daquele milagre, temeram grandemente ao Senhor, ofereceram sacrifícios e fizeram votos. Até aqui, a história já seria impressionante. Um profeta fugitivo, uma tempestade enviada por Deus, pagãos reconhecendo a soberania divina, um mar que se acalma no exato momento em que o desobediente é lançado. Mas a parte mais conhecida ainda estava por acontecer. Porque Jonas não morreu afogado. Deus havia preparado um grande peixe para engolir Jonas. A Bíblia não trata isso como acidente, coincidência ou acaso da natureza. O texto diz que o Senhor preparou o peixe, ou seja, não era apenas um animal enorme passando por ali. Era parte do plano divino,
era instrumento de disciplina, era instrumento de preservação, era juízo e misericórdia ao mesmo tempo. E pense na cena: Jonas afundando nas profundezas, cercado por água, sem apoio, sem saída, sem esperança humana. Então, de repente, um grande peixe o engole. A maioria das pessoas olha para isso apenas como algo assustador, e realmente é, mas também é algo profundamente paradoxal. O que parecia ser o fim de Jonas, na verdade era o meio que Deus usaria para mantê-lo vivo. O que parecia destruição era também preservação. O peixe não foi apenas o lugar do castigo, foi o lugar onde Jonas foi mantido com vida até estar pronto para obedecer. E ali, nas entranhas daquele grande peixe, Jonas passou 3 dias e 3 noites. Tente imaginar a experiência. Escuridão completa, espaço apertado, o cheiro insuportável, o som abafado das águas do lado de fora, a sensação constante de estar preso num túmulo vivo, nenhuma possibilidade de fuga, nenhuma distração, nenhum porto, nenhum navio, nenhum plano alternativo, apenas ele e Deus. Às vezes, é exatamente assim que o Senhor trabalha conosco. Ele remove as rotas de escape, tira os apoios falsos, fecha as portas que usamos para fugir, e nos leva a um lugar onde não há mais para onde correr, para que finalmente olhemos para cima.